Oiê! Bom, minha gente, hoje a reflexão que eu queria trazer para vocês é uma reflexão que tem me cutucado já há um bom tempo, ah, porque desde quando eu gravava reflexões através de mensagens de tarô, eu lembro de ter mencionado já várias vezes a importância de olhar para o que se quer, né? Que quando algo não está indo na direção ou do jeito que a gente gostaria que fosse, que a gente tem que voltar o nosso foco para o que a gente quer, que a gente tem que olhar para o que a gente quer. Só que o tempo foi passando e quanto mais eu vou interagindo com as pessoas, mais eu reparo que as pessoas, elas não sabem olhar para o que elas querem, ou aliás, não é que elas não sabem olhar para o que elas querem, elas acham que estão olhando para o que elas querem, mas na verdade elas estão olhando para o oposto do que elas querem. Ou simplesmente, algumas pessoas, infelizmente, elas ainda não sabem olhar para o que elas querem porque elas não sabem o que elas querem, simplesmente. E todas essas pessoas, sejam pessoas que não sabem o que querem, ou sabem o que querem, mas só olham para o que não querem, ou sabem o que querem, até olham para o que querem, mas sempre dão tiros nos próprios pés, notando também o que não querem. Todas essas pessoas têm um ponto em comum, que é, né, delas estarem vibrando pelo lado sofrido delas. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês, que é o título desse vídeo: você tem que olhar para o que você quer, mas eu tô olhando para o que eu quero. Será mesmo? É a pergunta que eu quero fazer para vocês. Então, se eu falo para você assim, então, se a coisa não tá boa aí na tua vida, você tem que olhar para o que você quer. A maior parte das pessoas, quando eu falo isso, elas falam, mas eu tô olhando para o que eu quero. Só que se você está olhando para o que você quer e o que você quer ainda não aconteceu, eu te pergunto, será mesmo que você está olhando para o que você quer? Enfim, e lógico, quando eu chego numa reflexão, significa que eu fui cruzando o caminho, ou no meu próprio caminho, eu vivenciei experiências que me fizeram me questionar, acho que eu não estava olhando de fato para o que eu queria, ou então, nesse caso, para essa reflexão, foram 3 exemplos de 3 pessoas diferentes, cada uma num nível de evolução ou de despertar espiritual diferentes, que me fizeram perceber que, por mais que a gente ache que a gente está olhando para o que a gente quer, às vezes a gente, né, as aparências enganam, a gente se deixa enganar. Então eu queria dar para vocês esses 3 exemplos, falar um pouco sobre eles e, lógico, trazer soluções, né, para dar uma corrigida aí, ó, se vocês não estiverem olhando porque vocês querem, para dar uma corrigida nisso tudo aí e ajudar vocês a manifestarem a vida dos sonhos de vocês, ok? O primeiro exemplo veio através de uma pessoa próxima de mim, muito querida, que tem passado por certos problemas na vida, e eu tinha reparado que cada vez que eu conversava com essa pessoa sempre mencionava alguma desgraça ou alguma coisa negativa. Então, ou falava de alguma dor que estava sentindo, doença, ou falava do vírus, ou falava de guerra, ou falava de fome, ou falava de problema com o vizinho, ou de problema de saúde, ou de problema com os familiares, ou de problema com o bichinho de estimação. Tá entendendo? Sempre tinha a pessoa, o assunto predominante da pessoa sempre era alguma coisa negativa. E eu até tentei algumas vezes falar assim, mas isso são coisas que você não quer, então começa, né, fala aí de alguma coisa que você gosta. E a pessoa simplesmente não conseguia, e acho que, eu acabava irritando a pessoa e a pessoa acabava se afastando. Só que eu reparei que, né, tentar forçar a pessoa a falar sobre algo que ela quer, ou tentar forçar a pessoa a pensar em algo positivo, não estava ajudando. Só que eu queria de alguma forma ajudar a pessoa. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou mudar a tática. Porque é claro, é óbvio que a pessoa não está olhando para o que ela quer. Ela só olha para coisas que ela não quer. E ela não entende por que a pessoa tava com crise de ansiedade, tava com um monte de coisa. A pessoa não entende por que ela tava com tudo isso. Só que só falava de coisa negativa. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou mudar a tática. Ao invés de apontar pra pessoa que a pessoa só tá olhando pra coisas negativas, eu vou tentar começar a puxar coisas positivas da pessoa. Então, num dia que eu tava conversando com essa pessoa, lógico, sempre os comentários mais ou menos de sempre, né? Porque, nossa, o governo, nossa, porque o vírus, nossa, porque a guerra, nossa, porque blá blá.
E aí eu só falava assim, então, né, por exemplo, pro vírus. Então, você tá respeitando os gestos, né, a distância social, você tá lavando as suas mãos, você tá usando a máscara? Tô. Então, tem mais alguma coisa que você vai poder fazer por isso? Não. Eu falei, então, pra que pensar nesse assunto, né? Então, me fala aí, né, tipo, antes da pessoa responder né, qualquer coisa, fala, então, me fala aí, o que você quer da vida? Você já parou pra pensar? Quais sonhos você quer realizar? E foi aí que, pra mim, foi um grande choque quando a pessoa, tipo, travou. A pessoa travou. Quando eu falei assim, me fala aí o que você quer. O que você quer da vida? O que você quer? O que te deixaria feliz? E que a pessoa travou porque a pessoa não sabia me responder. Eu fiquei assim, uou, ok. Donc, em primeiro lugar, a pessoa está vibrando completamente pelo lado ferido dela e em questão de despertar, não vou nem dizer despertar espiritual, mas despertar de consciência, a pessoa ainda tá mais no lado do sono consciencial do que do despertar consciencial. Então, essa pessoa tá realmente lá no comecinho do estágio, desculpa, a pessoa tá lá no comecinho do estágio do despertar espiritual, de começar a cocriar a vida. Por enquanto, essa pessoa, ela tá cocriando a vida dela de forma inconsciente. Então, eu falei assim, tá, essa pessoa claramente não sabe olhar pro que ela quer, simplesmente porque ela não sabe o que quer. Então, é normal que ela não saiba olhar pro que ela quer. O segundo exemplo veio um pouco mais tarde, de uma indiana que eu conheci na internet. Coisa que foi muito estranho a forma que a gente se conheceu e eu tenho certeza que eu tava sendo guiada pelo meu inner being. Foi no dia que eu tava voltando da minha missão de Paris e que eu recebi o segredo da riqueza. Naquele dia, eu não sei o que me deu, eu resolvi, eu li um post de Abraham Hicks e eu não sei por quê, porque eu nunca leio comentário de post nenhum, nem de vídeo no YouTube, nada, porque geralmente eu fico revoltada, eu fico triste de ver o quanto as pessoas se atacam através de comentários, então eu geralmente nem leio pra não, sabe, não ficar de mau humor. E aquele dia eu senti vontade de ler os comentários, e aí eu lembro que alguém perguntou como atingir o que Abraham Hicks estava dizendo no post, e eu senti vontade, além de ler o comentário, coisa que eu já não faço, eu senti vontade de responder. E aí, uma pessoa, uma mocinha, uma indiana, foi lá e me fez uma pergunta por causa do meu comentário. E eu fui lá e respondi pra ela. E aí ela foi lá e ela tentou me acrescentar no Instagram e eu falei pra ela, eu falei, olha, no meu Instagram pessoal eu não adiciono as pessoas, eu só adiciono realmente pessoas com quem eu tenho contato de verdade, né, seja familiar, seja pessoas com quem eu estudei, então eu sinto muito, mas se você quiser me adicionar no Instagram, adiciona lá o Bruxa Nuita, porque no meu pessoal eu não quero. E eu sei que a menina, tipo... ela continua insistindo, mandando mensagem no direct, até que me deu um negócio, eu fui lá, adicionei. E eu acredito que eu tava sendo guiada ainda, porque apesar né, enquanto eu senti aquele desconforto, eu não quero adicionar, eu não adicionei. E aí um dia, eu acho que eu tava sendo guiada de novo pro meu inner being, acabei adicionando, e aí conversando com ela, ela começou a me contar do sonho da vida dela, que era de fazer faculdade de medicina em uma determinada faculdade na Índia, que era numa outra cidade, bem longe da cidade onde ela morava com os pais. Só que os pais dela eram contra, né? Eles não queriam que ela fosse para essa faculdade, eles queriam que ela fosse para a faculdade que eles escolheram, porque eles iam pagar, né? Visto que era eles que pagariam a faculdade, eles decidiram em qual faculdade que ela ia estudar, e ela teve que meio que fechar o bico e aceitar. Só que ela tava revoltada, porque ela não queria ir para aquela faculdade. E eu sei que durante todo o tempo que a gente conversou, e nem era muito tempo assim, sabe? De vez em quando ela me mandava uma mensagem, cada vez que ela vinha falar do assunto, ela me falava do quanto os pais dela estavam sendo injustos com ela e do quanto ela não queria ir para essa faculdade e que não sei o que lá. E aí eu comecei a reparar que ela também não sabia olhar para o que ela queria. Porque eu falei assim, tá, mas e aí? O que você quer? Eu quero ir pra faculdade de tal lugar.
eu quero ir pra faculdade de tal cidade. Eu falei, tá, mas e aí, por quê? Né? Tipo, me dá mais detalhes sobre isso, me fala mais sobre o teu sonho. Ah, ué, mas eu quero ir pra essa faculdade, só que os meus pais não querem que eu vá, que blá blá blá. E eu sei, gente, que teve um dia que me bateu 5 minutos, não de sabe, de enchimento de saco, tipo, a menina não para de falar, não sei o quê, mas eu falei assim pra ela, então, vou te fazer uma pergunta, né, porque não faz muito tempo que a gente conversa, mas desde o tempo que a gente conversa, a única coisa que eu sei é que tem uma faculdade que você quer ir, tem uma faculdade que você não quer ir, e os teus pais querem que você vá pra faculdade que você não quer ir. Só que você nunca me disse por que você quer ir para a faculdade que você quer ir. Por que você quer ir para essa faculdade? E aí meio que caiu, acho que a ficha na menina. E aí ela começou a me falar da faculdade e eu senti a tensão, porque eu sinto a vibração que vem com as mensagens de vocês. Então eu senti a tensão que estava vindo das mensagens dela começar a se acalmar. E aí ela falou assim: nossa, eu tava me concentrando nas coisas erradas. Eu acabei de entender o que você estava querendo dizer. E aí a gente ficou conversando, ela começou a me contar o porquê que ela queria aquela faculdade, e que realmente parecia uma faculdade super bacana, e pelo jeito não era tão cara, era até mais barata do que a faculdade que os pais queriam pagar, e com o dinheiro que ia sobrar, ela ia poder comprar um iPad. Então, tá entendendo? Ela começou a me falar dos sonhos dela, e aí ela começou a ficar mais calma, e a vibração das mensagens dela vinha mais calma, e eu falei assim, tá vendo? Apesar dela saber o que ela queria, ela não tava olhando pro que ela queria. Ela não estava olhando, ela só estava olhando para as condições, ou seja, os pais indo contra e tentando lutar contra as condições, ou seja, fazer alguma coisa para mudar a cabeça dos pais, ao invés de olhar para a faculdade que ela queria, sonhar com a faculdade que ela queria, buscar os pontos positivos da faculdade que ela queria, né? De determinar na cabeça dela por que ela queria a faculdade A e não a faculdade B, né? Por que tinha que ser a A? O que a A tinha que a B não tinha? Tô entendendo? Então ela sabia o que ela queria, só que ela não estava dando atenção nenhuma pro que ela queria. E ela achava que ela estava dando atenção pro que ela queria. Afinal de contas, ela estava falando da faculdade dela, só que ela estava falando da faculdade dela e o quanto os pais dela eram contra ela ir para essa faculdade. E o terceiro exemplo faz pouquíssimo tempo também, outra pessoa próxima de mim, que começou a entender que a importância de olhar para o que se quer e estava já com um pensamento mais positivo, só que um dos comentários da pessoa foi assim, uma das minhas resoluções, uma das minhas prioridades na minha vida agora vai ser sair dessa vibe de merda. Aí eu falei, né, e falou outras prioridades e tudo. Eu falei assim, então, corrija aí. Você não tem que sair da tua vibe de merda, você tem que entrar numa vibe incrível e mágica. Então, com esse exemplo, eu percebi que a pessoa até sabe o que ela quer, e ela até pensa no que ela quer, só que ao mesmo tempo que ela pensa no que ela quer, ela se dá um tiro nos pés, porque quando você quer sair de uma vibe de merda, você tá pensando simplesmente na vibe de merda, você não tá pensando na vibe maravilhosa que você quer atingir. Tô entendendo? E foi aí que eu falei assim, o quanto quando a gente tá vibrando pelo nosso lado ferido, ou que a gente tá mais adormecido do que desperto, né, desse sono consciencial, porque é como se a gente estivesse dormindo, né? O quanto quando a gente tá nesse modo sonâmbulo, né, da consciência, o quanto a gente não sabe olhar para o que a gente quer. E desses 3 exemplos, o ponto em comum deles é justamente essas pessoas, por mais que elas estejam em graus diferentes de despertar consciencial, né? O primeiro exemplo, a pessoa ainda está mais sonâmbula do que acordada. No segundo exemplo, a pessoa está 50-50. E no terceiro exemplo, a pessoa já passou desses 50, só que ainda tem uma partezinha dessa pessoa que ainda tá caindo no sono da consciência. Então, o ponto em comum dessas 3 pessoas é quando elas caem nesse sono, quando a gente cai nesse sono,
a gente está vibrando pelo nosso lado ferido. O nosso lado ferido, né, a gente tem que entender que todos os assuntos são dois assuntos. Então, a presença do que a gente quer e a ausência do que a gente quer. Ou seja, quando a gente fala de alinhamento ou de despertar de consciência, de um lado tem o nosso lado alinhado, que eu chamo de inner being. No lado, né, do outro lado do bastão vai ter o nosso lado ferido, que é um lado que é o nosso lado São Tomé, só acredita no que vê, só acredita nas condições que estão ao redor, que é aquela vozinha, sabe, que é o diabinho, é aquela vozinha que coloca a gente para baixo, que faz a gente, né, que impede a gente de sonhar, quer dizer, não é que impede, mas que joga aqueles comentários que deixam a gente com aquela pulguinha atrás da orelha, que a gente fica com medo de sonhar. Então, esse é o nosso lado sofrido. E cada uma dessas pessoas, por mais que elas estejam em graus de despertar de consciência diferentes, essas 3 pessoas, nesse momento onde elas lançam esses comentários, elas estavam lançando um comentário que estava vindo a partir do lado ferido. E aí eu falei assim, quer saber? Isso daí vai virar reflexão. Na verdade, gente, essa coisa de olhar para o que se quer, eu comecei a prestar atenção nisso na minha vida quando eu li uma série de livros de Abraham Hicks, que aliás eu gostaria de indicar para vocês, para quem fala inglês ou espanhol, porque eu sei que só tem inglês e espanhol, são os 3 livrinhos da série Sarah. Esse daqui é o Sarah Book 1, tem o Book 2 e o Book 3, mas pelo menos o Book 1, que é onde a Sarah começa a aprender sobre lei da atração. Essa série é muito bonitinha, porque eu gosto bastante do material de Abraham Hicks, só que, por exemplo, o livro mais famoso de Abraham Hicks, que é o Ask and It's Given, é um livro super bacana, com um monte de dica bacana, só que é um livro complexo. E essa série da Sarah é uma série que foi feita né? Não é que foi feita para crianças, mas tem uma forma lúdica e pedagógica de explicar a lei da atração. E eu lembro que quando eu li essa série, deu uma abertura assim, ó, na minha cabeça, que eu acho que vale muito a pena. Para quem fala inglês ou espanhol, esses livros existem nessas 2 línguas. E para quem só fala português, eu encontrei alguém que traduziu o primeiro livro, pelo menos, em português. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se interessar para vocês. Eu não sou fã de audiobook porque eu gosto de pegar o livro na mão, gosto de sentir o cheirinho das páginas, tá entendendo? Eu gosto de ler realmente, mas assim, se interessar, eu acho que vale muito a pena. E nesse livro, eu não vou falar muito sobre ele porque eu não quero dar spoiler da historinha, mas enfim, esse livro conta a historinha da Sarah, que é uma criança, eu acho que ela tem uns 10 anos mais ou menos, que é uma criança tímida, reservada, meio sempre de mau humor, sempre isolada, e que ela encontra um mentorzinho dela que é uma corujinha, o Solomon. E o Solomon vai ensinando ela sobre lei da atração, e ela vai se transformando numa nova criança, mas enfim. E nesse primeiro livro, no capítulo 9, é o capítulo onde o Solomon começa a mostrar para ela da importância de olhar para o que se quer. Então eu queria ler para vocês, eu até traduzi antes para não traduzir ali na lata, porque senão eu vou ficar pausando 30 mil vezes, fiz a minha colinha aqui. Eu traduzi esse comecinho da historinha para vocês entenderem. Foi a partir desse capítulo, desse livro aqui, que eu comecei a entender o quanto a gente não olha para o que a gente quer. Então, vamos lá. Tem, nesse capítulo, a Sarah vê ele chegando, voando, e ela olha assim para ele e fala assim, eu queria voar como você, Solomon. E aí ele vai lá e pergunta para ela, por que, Sarah? Por que você gostaria de voar? E ela fala, Solomon, é tão chato andar aqui no chão o tempo todo, é lento demais. A gente demora séculos para chegar nos lugares e nem dá para ver muito também. Só dá para ver o que tá aqui no chão, só coisa chata. E aí o Solomon fala, bom, Sarah, eu tenho a impressão que você não respondeu a minha pergunta. E aí ela não entende nada, falou, eu respondi sim, Solomon. Eu disse que eu queria voar porque... E aí o Solomon, porque você não gosta de andar nesse chão chato.
Você percebe? Você não me diz o porquê você quer voar. Você só me fala o porquê você não quer não voar. E aí ela fica, né, sem entender, ela fala, e tem uma diferença? E ele fala, tem sim, tem uma grande diferença. Tenta aí de novo. E aí, um pouco surpresa com a decisão do Solomon de insistir nos pequenos detalhes, ela recomeça. Bom, eu quero voar porque andar não é divertido e demora muito para chegar nos lugares andando. E aí o Solomon de novo. Sarah, você percebe que ainda você está me falando mais do que você não quer do que você quer? Tenta mais uma vez. Ok, eu quero voar porque... Ah, Solomon, não tô entendendo nada. O que você quer que eu fale? E aí ele diz para ela, eu quero que você me fale do que você quer, Sarah. E aí ela fala, eu quero voar. A Sarah grita irritada pela incapacidade do Solomon de entender ela. Ok, agora me diz, Sarah, por que você quer voar? Como seria estar voando? Como você se sentiria se você estivesse voando? Me faz sentir que é real, Sarah. Descreve para mim o que você sente ao voar. Eu não quero que você me conte como é estar no chão, porque isso não é voar. Eu quero que você me diga o que é voar. Então, a Sarah fecha os olhos, entendendo o porquê, né, o que o Solomon queria dizer, o que o Solomon estava querendo dela, e começa a dizer, voar é como ser livre, Solomon, é como flutuar, mas muito mais rápido. E aí o Solomon fala, me diz, Sarah, o que você veria se você estivesse voando? E aí a Sarah responde, eu veria a cidade inteira embaixo de mim. Eu veria a rua principal e os carros passando e as pessoas andando. Eu veria o rio, eu veria minha escola. Ok, e o que você sente quando você está voando, Sarah? Descreve para mim o que se sente quando se está voando. A Sarah fez então uma pausa, ainda com os olhos fechados, fingindo que ela estava voando sobre a cidade onde mora, e diz... Uau, ia ser tão legal, Solomon. Voar tem de ser legal. Eu ia voar mais rápido do que o vento e me sentir tão livre. É tão gostoso, Solomon. A Sarah continuou completamente absorvida na sua visualização. E então, de repente, eu deixo vocês lerem o livro, porque eu não vou dar spoiler do livrinho, mas de fato, esse livrinho vale a pena. E eu não sei se vocês perceberam o que o Solomon estava querendo da Sarah. Cada vez que ele perguntava para Sarah, né, quando a Sarah falou assim, eu quero voar, ela estava decidindo o que ela quer. Só que quando ele falou assim, tá, mas por que você quer voar? Qual era o foco da Sarah? Ficar no chão. Ah, eu quero voar porque ficar no chão é chato. Andar no chão é chato. Ou seja, ela sabia o que ela queria, só que o foco dela estava totalmente no oposto do que ela queria, porque ela não estava falando sobre voar, ela não estava falando sobre o quanto era legal voar, ela estava falando o quanto era chato ficar no chão. Então, por mais que ela soubesse o que ela queria, ela não estava olhando para o que ela queria, ela não estava olhando para voar, ela não estava olhando para o fato, né, para a ação de voar, ela estava olhando para o oposto do que ela queria, que era ficar no chão. E é isso que a maior parte das pessoas não entendem. Elas não entendem. Elas falam, por exemplo, assim, ai, eu quero comprar uma casa. Quero comprar a casa tal. Ou seja, a pessoa sabe o que ela quer. Só que aí a pessoa já vem... Ou a pessoa vai falar assim, ai, mas tem gente morando lá e essas pessoas não querem sair da casa. Ou eu não tenho dinheiro para comprar casa. Ou eu quero comprar aquela casa porque a minha casa é uma porcaria. Quando você fala isso... Em primeiro lugar, se você fala assim, eu quero comprar aquela casa porque a casa onde eu moro é uma porcaria, você não tá se concentrando na casa que você quer comprar. E, gente, eu já escutei várias pessoas falando coisas assim, eu falo, mas então, você não tá me falando por que você quer o que você quer, você só tá me falando o que você quer... O que você quer e o porquê você não quer não ter o que você quer. Só que você não tá me falando o que você quer. E eu não sei se vocês conseguem sentir a sutileza desses detalhes. Porque, por exemplo, pessoas que querem mudar de país. Porque eu lembro que isso já foi assunto de perguntas no Instagram e tudo. Mas, por exemplo, quando você quer mudar de um país porque o país onde você mora é uma porcaria,
né? E você fala assim, eu quero ir para outro país porque eu não suporto mais morar no país onde eu moro. Se você falar isso, você não tá olhando pro país que você quer. Você tá olhando pro quanto você não suporta o país onde você mora. Então, mesmo que você venha sair do país, todo o caos que você vive no teu país atual vai ser reproduzido em qualquer país que você for. Em qualquer país que você for. Mas a tendência é que você não consiga sair do país. Porque você não tá olhando pro país que você quer ir. E nem o porquê que você quer ir para aquele país. A única coisa que você tá olhando é o quanto você não está feliz no país onde você está. Tô entendendo? Ou então, eu quero manifestar, sei lá, eu quero manifestar o Joãozinho, mas aí tem o Máriozinho que tá afim de mim, só que eu fico olhando pro Máriozinho não afim de mim, eu falo, mas eu não quero eu não quero o Máriozinho afim de mim, eu quero o Joãozinho. Eu quero que o Joãozinho esteja afim de mim, não o Máriozinho, mas puta merda, só tem o Máriozinho que chega em mim. Pra quem que eu tô olhando nesse momento? Eu tô olhando pro que eu quero, que é o Joãozinho tá afim de mim? Não, eu só tô olhando pro quanto eu não quero que o Máriozinho esteja afim de mim. Tô entendendo? E a mesma coisa, no terceiro exemplo que eu dei pra vocês sobre, uma das minhas prioridades é sair dessa vibe de merda. Quando você deseja sair de uma vibe de merda, ou quando você deseja sair de uma situação negativa da tua vida, se você deseja sair de uma situação negativa da tua vida sem pensar na onde você quer chegar, a única coisa que você vai conseguir reproduzir é a mudança de status. Só que a mudança de status vibracional não vai ser mais elevada, vai ser menos elevada. Então, por exemplo, eu quero sair dessa vibe de merda. Quando eu digo isso, eu não tô me concentrando na vibe maravilhosa que eu quero atingir. Então, mesmo que eu mude o meu status vibracional, mesmo que a minha vibração mude, ela não vai mudar para melhor, ela vai mudar para pior. Tô entendendo? Tá entendendo aí dentro da cabecinha Tá entendendo aí dentro da cabecinha de vocês? Como que funúncia o negócio? Como que funciona o negócio? E isso, gente, são coisas que o nosso lado sofrido, o nosso lado ferido, faz a gente se tornar completamente inconsciente. A gente não percebe. A gente não percebe. No exemplo da mocinha indiana lá com os pais, ela não percebia que o único foco que ela estava dando era nas condições, nas coisas que estavam acontecendo ao redor dela. O único foco que ela estava dando em relação à faculdade era no quanto os pais dela eram contra ela ir para a faculdade que ela queria. Só que ela não estava pensando no porquê que ela queria ir para aquela faculdade, no quanto ela gostava daquela faculdade, no quanto ela queria estar naquela faculdade e por que ela queria estar naquela faculdade. Ela só estava pensando no quanto ela não queria ir para a faculdade que os pais tinham decidido para ela. E lógico, quanto mais ela foi dando atenção, mais a coisa foi piorando. Eu nem sei em qual pé a coisa tá, mas eu sei que a última notícia que eu tive dela, que aliás foi o dia que eu fiz essa reflexão com ela, os pais dela tinham inscrito ela pro vestibular e ela teve de passar o vestibular. Então, quanto mais ela olhava para o quanto os pais dela eram contra ela estar na faculdade que ela queria, mais ela ia se aproximando. Por quê? Porque quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente manifesta aquela coisa na nossa vida. Mas quando a gente diz não, eu não quero isso, é como se a gente estivesse dizendo sim também. Porque a gente, quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente resiste, quanto mais a gente empurra a coisa para fora da nossa vida, mais a coisa persiste. E vem sempre em efeito tsunami, assim, ó. Porque você pode estar empurrando uma vírgula, né? Você pode estar empurrando um feijãozinho, mas a hora que voltar não vai vir só um feijãozinho, vai vir a feijoada inteira. Estão entendendo? Pois bem, gente, então para corrigir isso, para a gente aprender a olhar para o que a gente quer, a gente tem que, em primeiro lugar, analisar aí na nossa vida em qual grau a gente tá. Quando a gente pega esses 3 exemplos que eu dei, em qual grau você tá? Você já sabe o que você quer? Você já sabe pelo menos o que você quer? Não? Então talvez o ponto de partida seria decidir o que você quer. Por quê? Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica manifestando coisas assim, tô vendo 444, se for considerável para alguém.
Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente manifesta tudo meio wishy-washy, sabe? Meio... tudo meio quente e frio, a coisa anda, desanda, anda, desanda, anda, desanda. Quando as coisas andam e desandam, andam e desandam, andam e desandam, significa que você não sabe com clareza o que você quer. Então, você quer A, aí o A começa a se manifestar, e você nem sabe se você quer o A, aí o A começa a né, perder a força, aí tem o B que começa a chegar, aí você fala, talvez então eu queira o B, aí o B começa a se manifestar, aí você fala, não, mas eu acho que eu queria o A, aí fica, tô entendendo? Fica aquela coisa meio nas nuvens. Isso é resultado de quando a gente não sabe com certeza e com clareza o que a gente quer. Então, se você não sabe o que você quer da tua vida, o que eu te aconselho é, começa a refletir as coisas que você quer. E começa a dar o máximo de detalhes, porque, por exemplo, se eu quero um namorado, e eu vou lá e falo pro universo, quero um namorado, só que a minha vibração predominante é de dúvida, de desconfiança, por exemplo, ou é uma vibração mais negativa, a pessoa ou as pessoas que vão ser manifestadas na minha vida, né, que a lei da atração vai trazer pra minha vida, provavelmente vão ser pessoas que mesmo que não me traiam, ou que não me enganem, são pessoas com um comportamento suspeito, sabe? Que vão sempre estar fazendo alguma coisa com um comportamento meio suspeito, que vão reforçar aquele sentimento que eu já tenho dentro de mim. Então, o ideal é já começar a definir o que você quer. Eu quero um namorado, eu quero que ele seja fiel, que ele me respeite, que me trate como uma rainha, que me trate como uma deusa, porque eu mereço, porque isso, porque aquilo. Tá entendendo? Tá entendendo? Como que vai, né? Se você já sabe o que você quer, o que eu te aconselho a fazer é observar se você realmente está olhando para o que você quer ou se você está olhando para as circunstâncias. Por exemplo, vamos supor que você queira manifestar, sei lá, uma promoção. Ou você quis manifestar uma promoção e até teve uma promoção, só que foi outra pessoa que foi contratada no teu lugar. Por exemplo, tá, gente? Aí, como que você está reagindo em relação a isso? Como que você reage quando você tenta manifestar algo e esse algo sai errado? Ou não sai do jeito que você quer? Você fica tentando lutar contra as condições, ou seja, você fica tentando mostrar para todo mundo o quanto essa pessoa que foi contratada não foi feita para o cargo, ou você se diz, meu, sabe o que é? Essa pessoa foi contratada no meu lugar para mostrar para essa empresa o quanto o quanto eu sou a pessoa certa para esse cargo. Essa pessoa vai mostrar para eles o quanto eu era a pessoa certa para esse cargo. Essa pessoa é um componente cooperativo para minha manifestação, para mostrar para a empresa o quanto sou eu que sou a pessoa ideal para esse cargo. E esse cargo vai ser meu. Ok? A mesma coisa, por exemplo, manifestação de pessoa específica, ou principalmente de pessoa específica, né? Quando a gente quer manifestar uma pessoa específica, a pessoa ou te rejeitou, ou tem uma terceira pessoa, né? A pessoa tá saindo com outra pessoa, não vejam a rejeição, tipo, essa pessoa me rejeitou, então está tudo acabado, eu nunca vou ter uma chance com essa pessoa. Pensa assim, essa pessoa me rejeitou em primeiro lugar para me mostrar que a minha vibração predominante ainda não estava de acordo com o que eu queria, né? Eu manifestei isso de alguma forma, então eu ainda não estava pronta para essa relação. Só que essa pessoa me rejeitou hoje para ver o quanto eu sou especial. Vai ser longe de mim que essa pessoa vai ver o quanto eu sou especial. Não me tendo na vida dela que ela vai entender o quanto a minha presença é especial. A mesma coisa com pessoas que estão, né? Se tá afim de um cara, o cara vai lá e sai com outra. Você não tem que ficar com raiva dessa outra, não tem que fazer nada para tentar separar o casal, nem nada assim. Pensa assim, essa pessoa é um componente cooperativo para minha manifestação. Essa pessoa tá lá para mostrar pro Joãozinho, ou pro Mariozinho, ou o cara que eu tô afim, o quanto eu sou especial. Essa pessoa que vai mostrar pra pessoa que eu tô afim o quanto eu sou especial. Ponto. Ok? E aí, lógico, o que eu aconselho pra vocês é pensar mais no que você quer. Então, se você quer uma relação com o Joãozinho, ou se você quer aquela promoção, pensar no que você quer aquela promoção e no porquê você quer aquela promoção, né? Tipo,
O que você acredita que vai encontrar nesse novo cargo? O que você acredita que vai encontrar de bom nessa relação com essa pessoa? E assim vai. E quando você já sabe o que você quer, e você até olha para o que você quer, né? Que você não fica mais ligando para as condições que estão ao redor, mas que você sempre acaba dando um tirozinho nos pés, o que eu aconselho a vocês é se policiar um pouco, mas não ficar observando os pensamentos de vocês 24 horas por dia. Não é ficar se controlando 24 horas por dia. O que eu aconselho a vocês é prestar atenção nas emoções de vocês. Quando vocês pensam no assunto que vocês querem, ou quando vocês pensam nas manifestações que vocês querem, qual é o sentimento que vocês têm em relação àquilo? É um sentimento bom? É um sentimento de alegria, de alívio, como fala? De motivação, de expectativa positiva, né? Não aquela expectativa que dá ansiedade, aquela expectativa sabe, de motivação, sabe, ué, eu quero e vai ser super legal, aqui não sei o que, É esse tipo de sentimento ou é um sentimento mais negativo? É um sentimento de ansiedade? É um sentimento de, poxa, não tenho o que eu quero? Tá entendendo? É prestar atenção nas emoções. Se você está sentindo emoção positiva, pode ter certeza que você está indo em direção do que você quer. Se você sente emoção negativa, saiba que você está tendo algum tipo de pensamento que vai contra o que você quer. E nesse caso, mesmo que esse pensamento você ainda não tenha dado atenção para ele não precisa ser inconsciente. Mesmo porque quando um pensamento ele é inconsciente, realmente inconsciente, ele não afeta a tua manifestação. Então, você não sente, se ele está realmente inconsciente, você não teria a emoção negativa em relação a um certo assunto. Então, se tem emoção negativa, significa que ele não está realmente inconsciente. É só que a gente não está prestando atenção no pensamento que está atrás da emoção. Então, concretamente, gente, para a gente olhar para o que a gente quer, é importante fazer algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que a gente tem de fazer é: o que eu quero? É decidir o que você quer com clareza. Porque quando a gente decide com clareza, a gente manifesta de forma clara e límpida e direta e rápida. Em compensação, quando a gente ainda não sabe direito o que a gente quer, geralmente a gente começa a manifestar as coisas meio que, sabe? As coisas meio que wishy-washy mesmo, assim, aquela coisa que não, sabe, não é muito consistente. Mas também não vejam isso de forma negativa, porque quando a coisa não é consistente, a coisa vai vir com certos contrastes que vão vir justamente para indicar pra gente detalhes do que a gente tá querendo. E isso realmente é visível em relacionamento amoroso. Pode ser visível em trabalho também? Pode, mas geralmente em relacionamento amoroso é mais claro. Então, quando você decide que você quer um namorado, uma namorada, mas você não sabe direito o que você quer como namorado, namorada, o universo sempre vai te mandar alguém. E aí, com a experiência, né, com o tempo, com a experiência, você vai vendo, por exemplo, o fulaninho lá com quem eu tava saindo, ele era super legal, só que em compensação ele não era fiel. Então, eu quero uma pessoa que seja legal como o fulaninho, mas que seja fiel. Aí, o próximo que vem é legal e fiel, mas é grudento, sabe? Tipo, é carente demais. Aí você fala assim, tá... eu gosto, né? Eu gosto do fato dele ser legal e de ser fiel, mas ele é grudento demais. Então eu quero uma pessoa que seja legal, fiel e que confie no próprio taco, que confie na nossa relação e que me deixe respirar, né? Vamos dizer assim. Aí vem o outro, tá entendendo? Então não vejam isso de forma negativa. Se vocês não sabem exatamente com clareza o que vocês querem, aceitem esses contrastes como uma forma, né, como pecinhas do quebra-cabeça da tua manifestação. São os pequenos detalhes que vão compondo a tua manifestação. A segunda pergunta que vocês têm de fazer é: por que você quer o que você quer? Então, por exemplo, quando vocês têm opção de 2 trabalhos, por que você quer o trabalho A e não o trabalho B? Por que você quer a pessoa A e não a pessoa B? Por que tem que ser o Joãozinho e não o Mariozinho? Por que tem que ser a Mariazinha e não a Joaninha? Estão entendendo? Só que vocês não tem que falar assim, eu quero a Mariazinha porque a Joaninha é chata. Não, eu quero a Mariazinha porque a Mariazinha é legal, porque a Mariazinha, ela me faz sorrir, porque a Mariazinha me faz sonhar, porque eu gosto da energia da Mariazinha, eu gosto de conversar com a Mariazinha, porque eu queria dormir e acordar com a Mariazinha. Tá entendendo? Tá entendendo? Sempre olhando para o que se quer, ou seja, quando a gente tem 2 opções, a gente olha para aquela que a gente quer e o porquê que a gente quer aquela coisa. Sempre deixando as coisas que a gente não quer de lado. Então,
Por que tem que ser o emprego A e não o emprego B? Se você falar assim, eu quero o emprego A porque o emprego B não paga bem. Não, ó, foda-se que o emprego B não paga bem. Você quer o emprego A por quê? Porque o emprego A paga melhor. Porque o salário do emprego A é melhor, porque eu tenho a impressão que eu vou me divertir muito mais no emprego A, porque eu gosto da empresa do emprego A, porque... Tá entendendo? E a pergunta mais importante, gente, que é o que faz a gente começar a reproduzir emoções, é: o que eu sentiria se eu tivesse a coisa que eu quero? Essa é a mais difícil porque essa exige imaginação, exige concentração. Você tem que se concentrar. Mas quando você começa a praticar, e aliás, quando eu digo se concentrar, você vai começar a calibrar o sentimento do que você quer. Quando eu falo que você tem que calibrar o sentimento do que você quer, é isso que é calibrar, é você se concentrar no que você sentiria se tivesse a coisa que você quer ter. Então, se você tivesse num relacionamento com a Mariazinha, o que você ia sentir se você estivesse num relacionamento com a Mariazinha? Nossa, eu ia me sentir o homem mais feliz desse planeta, eu ia me sentir orgulhoso, eu ia me sentir o super-homem, assim, ó, de ter uma mulherona como a Mariazinha do meu lado. Eu ia me sentir... eu ia me sentir parte dessa relação, eu ia me sentir amado, eu ia me sentir visto, ouvido, respeitado. Tô entendendo? Ia me sentir sortudo, ia me sentir... sei lá, gente, tem tanta coisa, mas vocês têm que buscar o sentimento. Qual sentimento vocês sentiriam se tivessem naquela relação? Ou se tivessem a coisa que vocês querem ter? Aliás, eu vou colocar para vocês um link em algum lugar da tela e também na descrição do vídeo para um dos melhores vídeos de Abraham Hicks que eu já vi na minha vida, que é sobre um cara que queria manifestar a ida dele para Seattle, e que eu acho que chama Preparing for What You Want. Nesse vídeo eu aprendi a calibrar como a gente tem que fazer. Nesse vídeo ele fala, Abraham ensina o Joseph, acho que o cara chama Joseph, a calibrar a relação perfeita do cara, porque na verdade ele queria, no começo ele não fala isso, mas durante o vídeo ele fala, né, ele acaba entregando que ele queria ir pra Seattle porque ele conheceu um outro cara, que ele já tinha encontrado há muito tempo atrás e que ele acabou reencontrando durante o Natal, e que ele estava sentindo o chamado de ir pra Seattle, mas ele sentia medo. E aí Abraham explica que o medo dele é porque ele não se sentia pronto para ir. Né? Não é que ele tinha medo que não desse certo para a relação ou outra, né? É só que ele não se sentia pronto. Então, Abraham ensinou o Joseph a calibrar o sentimento da relação perfeita dele. E se vocês assistirem esse vídeo, para as pessoas que falam inglês, esse vídeo também foi uma outra expansão de consciência muito grande para mim, porque ele serve para tudo, gente. Porque quando você aprende a calibrar, no caso desse vídeo, o amor, que pode ser um amor, pode ser o amor de uma relação homem-mulher ou homem-homem, mulher-mulher, né? Uma relação de casal, mas pode ser o amor universal também. E foi a partir desse vídeo que eu comecei a tentar calibrar a energia do amor universal e que eu comecei a atrair um monte de gente na minha vida. Mas assim, quando eu digo um monte de gente, eu não tô falando somente de relacionamento amoroso. Amigos de infância que já nem tinha mais notícia apareceram, pessoas com quem eu já não falava há muito tempo. Ou pessoas com quem eu tinha brigado, as pessoas voltam para pedir desculpa, estão entendendo? É poderoso isso daí, então eu vou linkar para vocês, para as pessoas que falam inglês, vale muito a pena, gente, vale muito a pena mesmo. Através desse vídeo eu aprendi a calibrar, então quando você decide, quando você tenta imaginar o sentimento que você teria quando você tem alguma coisa, quando você fica imaginando e que você fica flutuando naquele monte de emoção em relação ao que você quer, imaginando ali na tua cabeça, como a Sarah fez quando ela estava imaginando o que seria voar. Isso é calibrar a energia do que você quer. Isso é poderosíssimo, gente. É poderosíssimo, porque é lá que você entra na emoção do que você quer atingir, e quando você entra na emoção do que você quer atingir, você aumenta a tua vibração e aí a coisa que você quer vem até você. Estão entendendo?
E lógico, gente, quando a gente tenta manifestar coisas que a gente quer e que a gente começa a se policiar, mas principalmente quando a gente começa a manifestar as coisas que a gente quer muito, geralmente existem gatilhos que começam a ser ativados em relação ao assunto. Quando vocês tiverem gatilhos que vão se ativando em relação ao certo assunto, da coisa que você está tentando manifestar, o que eu aconselho a vocês é ser o mais genérico possível. Então, por exemplo, se você quer manifestar uma relação com a Mariazinha, só que, sei lá, a Mariazinha já te rejeitou, então cada vez que você pensa na relação com a Mariazinha, você pensa na rejeição, o que eu te aconselho é, tira a Mariazinha da equação. Isso não quer dizer que você não vai manifestar a Mariazinha, pelo contrário. Tira a Mariazinha da equação e pensa somente na relação que você quer manifestar, e calibra o sentimento da relação que você quer manifestar, e somente quando você estiver bem, você pensa na Mariazinha. Se você não estiver bem, esquece um pouco da Mariazinha. Isso não quer dizer que você não vai manifestar a Mariazinha. Isso quer dizer simplesmente que você não vai colocar sentimentos contrários ou resistências na tua manifestação. Ou seja, você vai limpando o caminho da tua manifestação para que a tua manifestação chegue mais rápido. E outra coisa, gente, mesmo que vocês tirem os assuntos que trazem resistências da equação, ou seja, por exemplo, a Mariazinha, e a coisa não funcionar, você sempre ter algum tipo de gatilho em relação ao assunto, o que eu aconselho a vocês é esqueçam o assunto e busquem serem felizes, ou busquem o sentimento que vocês acreditam que vão sentir quando tiverem a coisa que vocês querem. Então, por exemplo, vamos supor que vocês queiram manifestar dinheiro, só que cada vez que vocês pensam em dinheiro, vocês pensam em limitação, no quanto vocês podem estar se sentindo limitados. Nesse sentido, gente, eu aconselho a vocês fazerem coisas que façam vocês se sentirem livres. Por exemplo, ir caminhar ao ar livre. Sabe, respirar o ar fresco. Por quê? Porque esse sentimento de respirar fresco, de estar caminhando ao ar livre, traz esse sentimento de liberdade. E ter abundância financeira traz o sentimento de liberdade. Ou seja, você não precisa nem estar falando de dinheiro, mas você tá manifestando o sentimento que você vai ter quando você tiver dinheiro. Estão entendendo? Outra dica importantíssima, gente, é prestem atenção nas emoções de vocês. Eu já falei no vídeo, acho que foi no vídeo do Inner Being, as nossas emoções são termômetros poderosíssimos que indicam pra gente em que direção a gente tá indo. Se você pensa no assunto da manifestação que você quer e você tem emoções positivas em relação àquele assunto, você tá indo em direção ao que você quer. Se você pensa no assunto e você tem dá aquela bola no estômago, ou você tem algum tipo de gatilho que é ativado, saiba, você não tá indo na direção do que você quer. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que atrás dessa emoção tem algum pensamento que tá indo contra o que você quer. Lembrem-se, sentimento é proveniente de pensamento. Sentimento é uma manifestação, é como se os teus pensamentos estivessem sendo condensados. Se você pensa em alguma coisa por mais de 68 segundos, essa coisa começa a tomar força, esse pensamento começa a tomar força e começa a se tornar uma emoção. Então, se você tem uma emoção negativa, significa que você está pensando demais em algo que vai contra o que você quer. E nesse caso, gente, a gente tem de estar alerta. Ou seja, sentiu emoção negativa, começa a pensar, mas por que eu tô tendo essa emoção negativa? O que eu tô pensando em relação esse assunto que tá indo contra o que eu quero? Vou dar um exemplo para vocês, gente. Sempre quando eu pensava em dirigir, me dava uma bola no estômago. E aí eu comecei a prestar atenção, por que me dava a bola no estômago? Por quê? Porque eu tenho medo de dirigir. E por que eu tenho medo de dirigir? Porque eu tenho medo de acidente. Então, cada vez que eu pensava em dirigir, hoje em dia não é mais assim, mas cada vez no começo, quando eu passei a carta, que eu pensava em dirigir... Aliás, para passar uma carta foi um parto, gente, porque eu morria de medo. Mas quando eu digo morria de medo... acho que foi o assunto que eu mais tive resistência na minha vida. Então, cada vez que eu pensava em dirigir, já me vinha aquela bola no estômago. Por quê? Porque, assim, mesmo que eu não estivesse prestando atenção, o pensamento que vinha na minha cabeça é, eu posso sofrer um acidente. Tô entendendo? Então, isso é uma questão de observação. Em primeiro lugar, sobre as emoções.
Se você sentir uma emoção negativa, se você sentir emoção positiva, gente, vai lá e alimenta, sabe? Pensa mesmo no assunto, fala do assunto, sabe? Sonha com o assunto, visualiza o máximo que vocês podem, falem do assunto, comemorem, sabe? Saboreiem o assunto, para poder dar mais força para ele. Mas se vier uma emoção negativa, é só prestar atenção. Mas por que tá vindo essa emoção negativa? O que eu tô pensando aí que tá me causando isso daqui? Ok? E aí é só você ir buscando pensamentos. Vocês não tem que mentir para vocês mesmos. Então, por exemplo, no caso da carta aí, de dirigir, cada vez que eu pensava em, assim, eu tenho medo de acidente, ou porque eu sei que eu dirijo mal, eu ficava pensando assim, tá, eu dirijo bem, eu dirijo bem, eu dirijo bem, e isso não me ajudava em nada. Por quê? Porque eu sabia que eu não dirigia bem. E aí teve um dia que o meu inner being me lançou, eu dirijo com prudência, eu sou prudente no trânsito. E isso, a prudência não quer dizer que uma pessoa dirige bem ou mal, mas se a pessoa é prudente, significa que ela presta atenção no que ela tá fazendo. E aí isso aliviou a resistência que eu tinha em relação a dirigir, por exemplo, ok? Mas aí vocês têm que aplicar na vida de vocês, pro assunto de vocês. E a dica mais preciosa, gente, que vai virar reflexão para a próxima reflexão, né? Que já virou assunto para a próxima reflexão, é persista, gente. Não desista do que vocês querem. Persistam no que vocês querem. E tenham, sim, né? E acima de tudo, tenham paciência com o processo de vocês. Eu sei que é difícil porque às vezes eu também fico com raiva de mim. Eu também fico com raiva de mim quando eu presto atenção em mim e eu vejo que eu tô voltando em padrões antigos. Só que, gente, essas coisas, esse tipo de trabalho pessoal, esse tipo de trabalho consciencial, não acontece de um dia para o outro. Esse tipo de trabalho consciencial é um trabalho, né, a longo prazo, né? Em francês a gente fala de longa lena. Ou seja, não é uma coisa que vai de um dia para o outro, tá tudo perfeito, você já se transformou, você é uma pessoa iluminada. Não é assim. Todo dia é como quando a gente aprende a andar. É como as crianças, quando elas aprendem a andar, elas tentam andar um pouquinho, cai. Levanta, tenta andar mais um pouquinho, cai. Só que chega uma hora elas conseguem, não conseguem? Então, é a mesma coisa. Persistam e tenham paciência com o próprio processo de vocês. Sejam indulgentes, sejam compassivos, tenham compaixão por vocês e pelo processo de vocês. Ter paciência com o próprio processo de vocês e aceitar esse processo, esse processo de avançar, regredir, avançar, regredir, avançar, regredir. Quando a gente aceita isso, o processo acontece mais rápido, as coisas acontecem mais rápido, né? A gente passa por esse processo mais rápido. Fica a dica. Então, gente, para resumir, não é necessário a gente ficar controlando os nossos pensamentos 24 horas por dia, 7 dias por 7, mas o importante aí, cada vez que a gente pensa nas nossas manifestações, é prestar atenção nas nossas emoções. Se a gente entende que quando a gente tem uma emoção positiva, a gente está no caminho certo, e quando a gente tem uma emoção negativa, a gente só tem que retificar, né? A gente só tem que retificar, só tem que modificar a nossa trajetória, a gente já entendeu tudo. E se a gente é paciente com a gente mesmo e a gente persiste, independente do tanto de contraste que apareça no nosso caminho, se a gente entende que esses contrastes estão vindo justamente para ajudar a gente a definir exatamente o que a gente quer com clareza, porque quando a gente quer alguma coisa com clareza, gente, e a gente não tem resistência em relação àquilo, a coisa se manifesta em segundos, pode se manifestar em segundos. Então, saibam, se vocês conseguirem ver esses contrastes ou conseguirem entender que isso tudo é um processo que exige paciência e compaixão de vocês por vocês mesmos e que vocês manterem o foco no que vocês querem e que vocês persistirem no que vocês querem, não tem jeito, gente. É batata, é lei. A coisa chega até você. Ok, minha gente? Então, a pergunta que eu faço pra vocês aí, depois dessa reflexão toda, me respondam com sinceridade. Vocês estavam olhando realmente pro que vocês queriam? 100% pro que vocês queriam? Não? Então corrige aí. Estavam? Então persiste, porque a coisa deve estar ali, ó, na esquina. Na esquina, só esperando você andar mais um pouquinho pra dar de cara com você. Ok, minha gente?
Bom, então era essa a reflexão que eu queria deixar para vocês. Eu espero de todo o meu coração que ela traga valor para a vida de vocês e que ajude a vocês a manifestarem a vida dos sonhos de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!